Olá pessoal, tudo bem? Então eu venho falando com vocês sobre os elementos do sistema e a terapêutica homeopática. Os 8 modelos do sistema, como eu referi, baseados no modelo do professor Romeu Caril Júnior, da ABRA, que é uma escola de homeopatia. E ele criou esse modelo, na verdade, a partir de estudos, observações, muito estudo, não só dele, como de toda uma equipe, para que se pudesse criar, na verdade não criar, né? Juntar os conceitos que o Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, observou, estudou naquela época em que ele desenvolveu a homeopatia, em 1800, enfim, com os conhecimentos atuais. E a partir dessa junção, houve essa percepção de elementos que fazem parte do nosso sistema e que não estão limitados a esses 8 elementos. Né? Isso é uma observação atual, como ele mesmo descrevia, é um modelo, e a partir desse modelo, né, outros elementos podem surgir. Mas dentro desses 8 elementos, a gente consegue compreender de uma forma mais ampla, né, como o nosso organismo funciona, como é que ele faz determinadas escolhas, ou por que adoecemos de determinada forma. E agora eu vou falar para vocês do 8º elemento, que é a autorregulação, né, que é a capacidade do organismo de se autorregular, né, diferente um pouco da autopoese, que é autorreconstruir. No caso, a autorregulação, ela é um sistema, é um modo, né, do organismo de, diante de uma situação, ele conseguir não necessariamente retornar àquele momento inicial em que ele estava. Ele pode, pelo conceito de adaptação, como eu citei anteriormente, estar num outro momento. Né? Então, diante de uma situação de uma invasão de um vírus no organismo, a gente está constantemente em contato com vírus presentes no organismo, principalmente vírus respiratórios, que a gente inala, né, através da respiração. O organismo entra em contato com esse vírus, normalmente na infância, né, em que são os primeiros momentos em que entramos em contato com esses elementos externos, principalmente em creches, né, os pais sabem, né, desse momento que para algumas crianças é aquela recorrência de resfriados, enfim. E naquele momento, o organismo, dentro do seu programa de ação, dentro do seu padrão de organização e estrutura, dissipação, todos aqueles elementos que eu falei anteriormente, ele vai reagir e agir de determinada forma. E aí ele vai se regular. Então, diante daquela situação de invasão, entre aspas, daquele vírus, o organismo vai sinalizar que está acontecendo aquela invasão e ele vai trazer respostas para que o organismo, né, de acordo com aquilo que ele tem de arsenal, de respostas, de programação, ele vai lá, né, chamar o sistema imunológico para agir naquele local, não só o sistema imunológico, né, se destruiu determinadas células, né, sistemas, né, parte do sangue que vai agir na reconstrução ou na cicatrização daquele local, se houve alguma destruição daquele local, enfim. E aí ele vai se regulando, autorregulando. Então, a doença, né, a invasão, digamos assim, né, ela gera um desequilíbrio e o organismo vai, por esse processo de autorregulação, novamente criando esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio pode não ser mais, como eu disse inicialmente, anteriormente, pode não ser mais aqui. Ele vai ser em outro local aqui, ou mais embaixo. Eu estou colocando posições, mas não necessariamente embaixo ou em cima. Ele vai encontrando outras formas de se regular. E aí entram aqueles parâmetros que eu falei em relação ao temperamento, à idade, e esses outros elementos que eu citei anteriormente. Como é que ele absorve os elementos do ambiente e consegue, se ele assimilou bem os nutrientes, né? Quando a pessoa ingeriu o alimento, ela assimilou bem e consegue nutrir o corpo, nutrir as células imunológicas para que elas possam atuar, ele vai agir de determinada forma. Ou é aquela criança que tem um determinado atraso no seu sistema imunológico, que normaliza mais à frente, mas naquele momento ela está demorando mais tempo a responder, ela produz defesas, né, soldadinhos, demora mais tempo para produzir determinados soldados que vão agir no organismo, em determinados locais, né? E aí ela
acaba tendo mais resfriados do que outras crianças, enfim. E aí, como é que a homeopatia vai ajudar nesse sistema de autorregulação, né? Da mesma forma como eu citei anteriormente, e aí entra também, né, assim como em todos os tratamentos homeopáticos, o quadro clínico ele é importante, mas os modos reacionais também, né? É uma criança que tem quadros respiratórios, com a mudança de temperatura, com a exposição a determinados alérgenos, a poeira ou a irritantes, como por exemplo perfumes, odores fortes. É uma criança que vive resfriada, que faz secreção clara ou ela faz uma secreção já amarelada, faz febre, ela acumula secreção no seio da face, ou faz um quadro de pneumonia, de otites, enfim, são quadros diferentes, né? E de acordo com esses relatos, o médico homeopata vai auxiliando com a terapêutica de acordo com essa clínica, né? O que significa clínica, né? Com as manifestações, aquilo que o médico observa e aquilo e a forma, o modo reacional de cada pessoa, que é individual. Tá bom? Então, se não tiverem compreendido o que eu falei, tanto nesse vídeo como nos outros, podem me perguntar, deixar suas perguntas aqui nos comentários, ou me enviar por direct, e aguardo vocês no próximo vídeo. Ah, eu falei da consciência, falei da dissipação, da estrutura, padrão de organização, adaptação, autopoiese, cognição, 8 elementos dessa estrutura que eu, como eu falei inicialmente, anteriormente, do professor Romeu Carelo Júnior, da ABRA, né? Mas, como eu falei, é um modelo, como ele mesmo sempre falou, outros elementos podem surgir. E é isso, pessoal. Então, um bom dia para vocês, ou uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um bom final de semana. E até o próximo vídeo, até o próximo tema, tá bom? Tchau, um abraço.